A TV Hemocentro entrevista hoje o professor César Muniz. Nós vamos falar sobre prevenção de risco, que é um dos temas da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que tem 3 temas. Discute desastre natural, mudanças climáticas e prevenções de risco. Este tema de hoje, em discussão com o professor César Muniz, que é coordenador do curso de arquitetura da Uniceb em Ribeirão Preto, se restringe à prevenção de risco, mas o tema é muito amplo, você verá ao longo do programa. César, tudo bem? Como vai, Marcos? Tudo bem? Bom, César, eu falei prevenção de risco, mas na realidade você acha que é muito mais do que essa expressão consegue captar a prevenção de risco, né? Eu acho que o termo mais adequado seria falarmos em gestão de riscos ou gerenciamento de riscos. São expressões comuns aí na literatura sobre esse assunto. E por que essa mudança, na sua opinião? O que a prevenção atinge e o que gestão atinge? Na verdade, quando a gente fala de prevenção, você pode imaginar de um conjunto de atividades que se faz antes de um acidente ou de um evento que pode se transformar em um acidente. E na ocorrência do acidente já não é mais risco, agora já é acidente, já é com outras pessoas ou responsabilidade de alguma outra instância. Quando você fala em gestão de riscos, você tem um ciclo de estudo e de atividade maior. Você vai tratar de, primeiro, identificar os riscos, né? Essa talvez seja a atividade mais desafiadora. Você tem sempre, sobretudo na cidade, uma situação de extrema complexidade e você tem que identificar riscos ali. Então, essa é a primeira etapa dessa ideia da gestão. Num segundo momento, você tem que fazer uma avaliação dos riscos identificados. Fazer uma avaliação significa, de certa forma, atribuir pesos, atribuir importâncias. Isso pode ser feito até matematicamente. Vamos dizer que este risco é maior do que aquele risco, esse risco é menor do que aquele risco, e aí então você tem uma ideia de gestão dos riscos propriamente dita, na medida em que você entende que a gente nunca tem todos os recursos possíveis para eliminar todos os riscos possíveis. Então, vou priorizar alguns, que são os riscos mais elevados, em detrimento de outros, que são menos elevados. Ainda que você faça um bom trabalho de prevenção de riscos, acidentes podem acontecer. Bom, e por falar em acidentes, o César ele separou alguns slides para deixar bem fino esse conceito de prevenção e gestão de riscos. Vamos ao primeiro slide para que o César possa comentar. Na verdade, primeira ideia, né? Veja, riscos não são elimináveis. Você não pode nunca partir de uma ideia de que vou eliminar todos os riscos. Acho que essa é uma ideia bastante arriscada, inclusive, porque cria-se uma situação ou uma sensação de segurança que é artificial e enganosa. Então, depois você vai identificar, avaliar e aí fazer a priorização desses riscos. No caso das cidades, a gente tem algumas categorias de riscos que são particulares, que vão mobilizar grupos de pessoas e recursos específicos. O primeiro deles são os riscos de natureza ambiental, e aí a gente tem também os chamados riscos de catástrofes naturais, são coisas sobre as quais a gente tem, na verdade, um controle bastante reduzido, bastante pequeno. Outros riscos são riscos de natureza tecnológica, ou seja, a cidade é um aparato tecnológico. A cidade é, para muitos, uma das criações, uma das máquinas mais complexas criadas pelo homem. Existe ali um número elevado de coisas funcionando ao mesmo tempo, de interesses que muitas vezes são, inclusive, conflitantes, e para alguma coisa, para um acidente acontecer ali, a chance de acontecer um acidente ali é bastante elevada. E você tem riscos que são oriundos da própria vida social que ocorre ali, né? Então, essas 3 grandes categorias de risco, elas devem ser analisadas de maneira integrada para você poder entender um pouco e fazer essa gestão geral do que é o risco. E, uma vez que acontece o acidente, eu não entendo que as equipes que trabalham com os riscos ficam de lado e as equipes que corrigem ou que manejam acidentes entram em cena. Não, na verdade é importante que haja uma coordenação
para que todo o pessoal que trabalha na identificação e avaliação também possa colaborar na gestão das crises que ocorrem a partir dos acidentes. Bom, tem mais informações nesses slides, o César vai comentando, nós vamos para o segundo agora, que nós estamos falando aqui sobre prevenção de risco e gestão de risco. Vamos lá, César. Então, veja, como eu disse, né, a cidade ela é uma estrutura extremamente complexa, ela é uma estrutura que muda muito lentamente e ela é resultado de uma evolução histórica bastante longa. Vamos falar que temos hoje cidades que têm centenas de anos, pelo menos se a gente fizer uma avaliação aqui do que acontece na Europa. Então você tem estruturas que foram concebidas, que foram criadas, foram desenvolvidas por grandes contingentes humanos para realidades que são bastante diferentes das realidades de hoje. E são estruturas concretas, materiais, onde foi feito um grande investimento de recursos, de dinheiro, de máquinas, de equipamento, até de vidas humanas. Toda vez que uma situação muda no meio onde essa cidade está inserida, a cidade deveria ser capaz de se reconfigurar para poder lidar com essas mudanças e, com isso, minimizar os riscos. Mas um objeto complexo desse porte, que tem uma história tão longa, que foi criada numa situação que era outra, tem uma baixa capacidade de adaptação. Né? E também tem interesses, né, César? Eu colocaria estes interesses na categoria das situações que têm origem social. Né? O corpo social não é homogêneo, o corpo social, pelo contrário, ele é formado de muitos conflitos, infelizmente mais conflitos do que colaborações. Esses conflitos têm natureza diversa, no caso da cidade, cercam aquilo que na cidade tem mais valor, que é o solo urbano, e as infraestruturas todas da cidade, e isso tudo é muito difícil de você alterar quando o meio ambiente muda. Ou quando uma questão de risco ambiental surge, você vai ter bastante dificuldade. Essas mudanças são vagarosas. Né? E por essa razão, então, a gente vê hoje nas cidades um número elevado de acidentes aí, prejudicando as pessoas. Bom, vamos para mais, acho que 2 slides, pedir para o César correr um pouquinho nesse bloco para a gente poder falar mais nos outros 2 sobre os acidentes que já ocorreram. Vamos para mais um slide. Tem uma situação que eu também esqueci de comentar, que eu acho que vale a pena comentar, né? Essa situação das redes de serviços urbanos. Né? Veja, a cidade ela tem uma situação que é bastante complexa e ocorre ali um número muito elevado de atividades humanas. As pessoas se deslocam, as pessoas consomem recursos, as pessoas geram resíduos, as pessoas precisam de numerosos serviços de educação e saúde. Cada coisa dessa, cada serviço desse tem uma rede própria. E essas redes muitas vezes se sobrepõem. Essa sobreposição, ela não é uma sobreposição trivial, ela é uma sobreposição bastante desafiadora do ponto de vista da arquitetura e da engenharia mesmo da cidade. Muitos riscos urbanos e muitos riscos chamados riscos tecnológicos ocorrem justamente porque não há uma coordenação perfeita e uma gestão também perfeita dessas redes. Então a gente vai encontrar sobrecargas, a gente vai encontrar conflitos. Como a cidade é habitada por numerosas pessoas, não se tem como adivinhar o comportamento em tempo real de todas aquelas pessoas, daquela massa enorme de pessoas que estão ali produzindo, se divertindo, aprendendo, estudando. Isso já é um poderoso gerador de conflitos de toda a ordem. Aonde você encontra um conflito, você tem lutas, você tem atritos, você tem também a possibilidade de surgimento de riscos bastante diversos. No caso do Brasil, e no caso, sobretudo, dos países em desenvolvimento, o crescimento acelerado das cidades e uma certa baixa tradição de prevenção torna essa situação, que é potencialmente perigosa, em algo ainda mais crítico. E, na minha opinião, é o que está por trás de numerosos acidentes urbanos e catástrofes urbanas que a gente vê com frequência no noticiário, infelizmente, com uma frequência alta. Ô César, nós vamos para o intervalo, mas eu vou aproveitar o que você acabou de dizer com relação ao crescimento urbano. É tão rápido no Brasil, né? Esse crescimento começa a partir da década de 50, 60, né? Uhum. E há pouco tempo aqui a maior parte da população passa a morar na cidade, e mesmo sendo recente esse fenômeno,
nós não buscamos na Europa, imagino eu, você vai comentar isso depois no próximo bloco, as experiências europeias, né? Com cidades, por exemplo, com ruas estreitas. Nós continuamos com ruas estreitas, mesmo sabendo que um dia haveria carros e mais carros circulando pela cidade. Mas esse é um assunto que o César trata no próximo bloco.